GPS para topografia. O que é que você vai aprender neste vídeo? Será que devo comprar ou alugar um receptor GPS? Será que vale a pena investir na compra, de um GPS RTK? Ou devo comprar um GPS mais simples? Será que devo comprar um GPS mais barato ou um GPS mais caro? Devo comprar um GPS para topografia com rádio interno ou um com rádio externo? E também 3 erros que são cometidos pelos profissionais na compra, de um receptor, de um par de receptores GNSS. Um conteúdo exclusivo. Algo que ninguém ensina por aí, né? E vamos lá então, vamos aprender um pouco. Será que eu devo comprar ou alugar um receptor GNSS, um GPS? Vai valer a pena alugar somente se você presta serviços esporadicamente. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa da área, é concursado público e presta serviços nos finais de semana, né? Daí você presta somente 1 ou 2 serviços por mês. De certa maneira que fica mais barato alugar um receptor GNSS, deixar, juntar uns 2 ou 3 serviços para prestar, alugar o receptor do que comprar um par de receptores. Porém, preste atenção no que eu vou falar agora. Se já faz anos que você faz isso, se você já tem um fluxo interessante de serviços, se presta serviços praticamente todos os finais de semana, vale mais a pena comprar um par de receptores, porque você não vai precisar, se deslocar até uma outra cidade. E porque provavelmente o custo com aluguel vai ficar mais caro do que o valor da mensalidade. Perceba isso. Já se você tem um escritório da área, se vai abrir um escritório da área, vale mais a pena comprar, porque você não vai se estressar tendo que entrar em contato com o vendedor, tendo que ir buscar o receptor, né? Então, como eu disse, vale mais a pena comprar do que alugar. Será que vale a pena investir na compra de um GPS RTK? Ou devo comprar um receptor mais simples? O tempo necessário para fazer o rastreamento de dados com um receptor RTK é muito maior. A produtividade é muito maior. Imagine que você vai fazer o rastreamento de dados de uma propriedade que tem um trecho longo de córrego, 250 pontos neste córrego, com um receptor RTK, em 2, 3, 5 segundos, você faz o rastreamento dos dados, na maioria dos pontos. Com um receptor mais simples, você vai ter que ficar 2, 3, 5 minutos. Perceba que são horas, em muitos casos, dias a mais a campo, provavelmente um dia a mais, rastreando dados. Ou seja, se você tem um bom fluxo de serviços, vale a pena comprar um receptor RTK usado. Por 20 mil, 25 mil, você consegue um RTK usado, um par de receptores RTK. A sua produtividade vai ser maior,
Perceba o quê? Que um par de receptores mais simples é uma escolha barata que custa caro. Repito, uma escolha barata que custa caro. Porque você vai ficar muito mais tempo rastreando dados a campo, não vai saber se o ponto vai fixado ou não, né? Te dá mais problemas com rastreamento de dados e coisa e tal. Devo comprar um GPS para topografia com rádio interno ou com rádio externo? Essa é uma boa dúvida. Ah, professora Denilson, e qual a diferença? Simples. Um receptor, né, com rádio interno vai ter um maior alcance, 20, 30 quilômetros de alcance da correção de rádio, né? Ou seja, você coloca sua base em um ponto e essa correção de rádio vai chegar, né, a até 20, em condições perfeitas, 30, 30 e poucos quilômetros. Já se o receptor possui um rádio interno, a potência desse rádio vai ser menor, porque ele vai ter que ser menor. Então a correção vai chegar a 5, 10 quilômetros. Ou seja, se o local no qual você presta serviços possui uma topografia mais acidentada, se você mede propriedades maiores, vale a pena comprar um receptor, né, um par de receptores que tenha um rádio externo. No caso, o que é que acontece? Olhe para a figurinha aqui. Um receptor com rádio externo, ele vai ter da bateria externa aqui e vai ter da antena de rádio. Daí vai ter do rover que não vai ter isso aqui. Isso aqui são duas bases, né, no caso. Aqui diz rover, mas normalmente é só a base que vai ter do rádio externo aqui e a antena, né, no caso. Foi mal. 3 erros cometidos pelos profissionais ao comprarem um par de receptores, né, um kit de coleta de dados para a topografia. Muitos profissionais montam o seu próprio kit, compram a base, compram o rover, compram a coletora, né, com software, compram um software de ajustamento, de processamento e ajustamento de dados e montam o kit. Porém, comprar o kit junto de uma única empresa normalmente sai bem mais barato. Então perceba que o melhor é comprar um kit de uma empresa. Isso aconteceu com um aluno meu. O que é que aconteceu? O meu aluno, ele entrou em contato com um vendedor, negociou com o mesmo e comprou, né, um par de receptores com um aplicativo de rastreamento de dados, o qual instalou em seu smartphone. Daí, certo dia, esse aluno entrou em contato comigo com uma dúvida. Ah, professora Denilson, eu preciso levar os dados do aplicativo para o AutoCAD. Como é que eu procedo? E eu todo sem jeito tive que dizer para este aluno, né, para este profissional, que o mesmo precisava de um software de processamento e ajustamento de dados. Sim, o vendedor vendeu o par de receptores para ele e não informou isso. Com isso, ele tinha, né, o aplicativo de coleta de dados, só que não tinha nenhum software de processamento e de ajustamento de dados. Perceba isso, que você precisa do par de receptores, receptor base, receptor rover, só que não adianta de nada ter o par de receptores
Se você não tiver os softwares necessários, se você não tiver um software de coleta de dados, se não tiver um software, né, de processamento e ajustamento de dados. Terceiro erro: comprar de uma empresa ou de um vendedor que não presta assistência técnica. Isso aconteceu com um cliente meu. O mesmo entrou em contato com um vendedor de Portugal que tinha postado, né, nas redes sociais um par de receptores GNSS. Comprou o mesmo. Porém, uma vez que o meu cliente tinha recebido esse par de receptores, que até que tinha um software de coleta de dados, o que é que aconteceu? O mesmo não recebeu assistência técnica, acabou ficando com um elefante branco, com um par de receptores que não conseguiu utilizar. Então perceba isso, que uma assistência técnica é essencial, né? E aí, gostou dessa aula? Curtiu? Quer aprender mais sobre o assunto? Então conheça o livro Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rurais na Prática. Um livro recheado com muitos exemplos práticos, muitos estudos de caso. Você vai gostar muito deste livro. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo e conheça melhor do mesmo. É isso, querida pessoa. Um beijo bem lá no fundo do seu coração. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.